Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre o novo Código de Processo Civil. Na aula de hoje, que é destinada ao advogado militante, nós vamos tratar sobre as mudanças que o novo CPC trouxe ao recurso de agravo. Lembro a todos que o meu material didático está disponível no nosso aplicativo para celular. É só você procurar na Apple Store ou na Play Store por professora Fernanda Rezende. Assim, você terá acesso a todos os nossos slides e a estes vídeos também. Gente, qual a preocupação que você deve ter com a entrada em vigor do Código de Processo Civil 2015 na hora que for redigir o seu recurso de agravo? Eu sei, você sabe que o recurso de agravo é aquele recurso que utilizamos para impugnar uma decisão interlocutória. A decisão interlocutória, como o nome originalmente diz, interlocus, entre falas, é a decisão passível de causar prejuízo à parte, que o juiz profere entre a petição inicial e a fase de sentença e também na fase de cumprimento de sentença. Essa decisão interlocutória, ela pode trazer um prejuízo imediato à parte, como, por exemplo, você pleitear a realização de uma cirurgia de emergência e o juiz indeferir por ausência de provas suficientes ou entender que a cirurgia era estética e, portanto, não havia o requisito do perigo da demora. Ou essa decisão interlocutória pode trazer um prejuízo, mas não naquele instante. Veja que se você, por exemplo, formula uma pergunta em audiência e o juiz indefere, ou você requer para ouvir uma testemunha fora da comarca e o juiz, por qualquer razão, indefere, esse tipo de decisão interlocutória, em que pese ser passível de, no futuro, trazer um prejuízo à parte, ela, em geral, é recorrível através de um recurso que nós chamávamos de agravo retido. Por quê? Porque como não havia um perigo imediato, você não poderia utilizar o agravo de instrumento para reformar no tribunal aquela decisão. Você tinha que aguardar a sentença. Se efetivamente você fosse sucumbente, ingressaria com a apelação e nas preliminares da apelação você iria informar ao tribunal que tinha havido uma decisão interlocutória no curso do processo e tinha sido impugnada pelo agravo retido. Muito bem, o agravo retido foi extinto do rol de recursos no novo Código de Processo Civil. Isso significa que quando nós nos depararmos com uma decisão interlocutória que não cause, a primeiro momento, aquele prejuízo imediato, o que fazer? No projeto que tramitava na Câmara, havia previsão bastante interessante do advogado poder se utilizar do famoso protesto, que é um termo bastante interessante utilizado na Justiça do Trabalho. Mas o protesto não passou no novo CPC. Então, o que existe hoje? Se houver uma decisão que possa causar prejuízo à parte, mas não aquele prejuízo imediato, essa decisão não vai precluir. Essa é a nova regra do Código de Processo Civil. As decisões interlocutórias não precluem e poderão sempre ser suscitadas como preliminar do recurso de apelação. Na prática, como funciona? Imagine que você está em audiência e formula uma pergunta. O magistrado entende que você está induzindo a testemunha e diz: não, doutor, essa pergunta eu não vou repassar à testemunha. Você prontamente vai requerer que o magistrado registre em ata aquele questionamento. Daqui a mais uns 10 minutos, terminada a oitiva da testemunha, você requer para ouvir uma terceira ou quarta testemunha. O magistrado, então, lhe esclarece que entende que há desnecessidade da oitiva dessa quarta ou quinta testemunha. Não, doutor, é suficiente a prova que o senhor já produziu. Então você, pois não, excelência, mas registre em ata que lá fora estavam mais duas testemunhas para depor.
Por que desse registro? Porque é a prova que você tem da decisão interlocutória, da decisão de indeferimento. Se você não requerer o registro, você não vai ter como provar lá adiante que foi proferida uma decisão interlocutória. Quando essa decisão, portanto, é oral, você requer o registro em ata. Quando a decisão for por escrito, como, por exemplo, o indeferimento de um requerimento que você formulou de perícia, tranquilo, você tem o registro da decisão interlocutória. Dessa maneira, quando o magistrado proferir a sentença, caso você saia sucumbente, você poderá abrir um parágrafo preliminar no seu recurso de apelação, informando que houve um cerceamento. Dessa maneira, é possível que você consiga a anulação da sentença e o retorno dos autos ao magistrado de primeiro grau para que seja realizada a pergunta que você formulou, para que sejam ouvidas as testemunhas que ele havia inicialmente indeferido. Isso será possível agora através da preliminar da apelação. Vamos ver como é que ficou? Acompanhe comigo o artigo 1009. Da sentença cabe apelação. Parágrafo 1º. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta, contra a decisão final ou nas contrarrazões. O parágrafo 2º acrescenta: se as questões referidas no parágrafo 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para em 15 dias manifestar-se a respeito delas. Então, gente, como ficou? A regra geral das decisões interlocutórias é que elas não irão precluir, portanto, vão ser impugnáveis através da apelação. Em contrapartida, quando eu vou saber, professora, que eu devo ou não interpor o recurso de agravo de instrumento, que é o que restou, não vai haver mais um agravo retido? Vejam que a sistemática do novo Código de Processo Civil ajuda bastante a nossa prática, porque o novo CPC traz um rol de situações em que, nessas hipóteses, você necessariamente deve utilizar o agravo de instrumento. Aí sim, sob pena de preclusão. Então, o sistema ficou fechado. Agora, o novo CPC traz, no meu entendimento, hipóteses taxativas, números clausos, sobre o cabimento do agravo de instrumento. Vamos dar uma olhadinha no artigo 1015 do novo CPC. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre 1. Tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte. Continuando, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão ou modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos de execução e redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º, além de outros casos expressamente referidos em lei. Vamos utilizar apenas um ou dois incisos como exemplo. O primeiro, que certamente será o mais comum, é o pedido de tutela provisória, que nós aprendemos na aula anterior, que a tutela provisória são as chamadas tutela de urgência ou da evidência, e nessa modalidade de tutela de urgência estão a tutela antecipada e a tutela cautelar. Portanto, imagine que você requereu uma tutela antecipada e ela foi indeferida pelo juízo de primeiro grau. O recurso cabível necessariamente será o agravo de instrumento, porque, do contrário, se você não impugnasse no prazo de 15 dias úteis, que é o novo prazo do agravo de instrumento, essa matéria iria precluir. Você não poderia mais suscitá-la em sede de preliminar. Entendeu? Vamos analisar o inciso 2,
que esse sim chama bastante atenção para um advogado militante. Veja que é permitido no novo Código de Processo Civil que o magistrado profira uma decisão interlocutória que analise o mérito do processo. É aquela nova hipótese em que, se você tiver, por exemplo, formulado uma petição inicial com 5 pedidos, mas, após a apresentação da defesa, o magistrado entende que a parte adversa, a respeito de 2 pedidos que você formulou, não trouxe provas aptas a gerarem dúvidas razoáveis. Então o magistrado diz, sabe de uma coisa? Em relação a esses outros 2, autor, há necessidade de produção de provas? O autor diz não. O réu também não requereu produção de prova testemunhal, pericial. Então ele pode, no novo código, julgar esses 2 pedidos através de decisão interlocutória de mérito e continuar o processo em relação aos outros 3. Por exemplo, imaginando que a respeito de um dano material que você suscitou ou um pedido de rescisão do contrato, o juiz entenda que houve de fato atraso na entrega do imóvel e que você faz jus à rescisão. Ele pode, de forma interlocutória, analisar esse pedido e continuar o feito para julgar a extensão do dano moral e do dano material. Vejam que se a construtora, nesse exemplo que eu acabo de usar, não se utilizar do agravo do instrumento para atacar a decisão de mérito que rescindiu o contrato por culpa da construtora, essa decisão ou a impugnação contra essa decisão preclui. Então, muito cuidado com a sistemática no agravo de instrumento do novo CPC, porque ele vai atacar decisões de mérito, sob pena de preclusão. Tá bom assim? Então, qual o sistema novo? Se a decisão interlocutória que está diante de você está prevista no 1015, o recurso é agravo de instrumento. Se a decisão não está prevista no 1015, significa que você pode apenas ter o registro dela e, no futuro, em sede de apelação, se utilizar das preliminares. Será que há mais alguma mudança no recurso de agravo do instrumento? Tem sim. Vamos acompanhar comigo o artigo 1017, que fala a respeito das peças obrigatórias. A petição de agravo do instrumento será instruída, obrigatoriamente com cópias da inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Vejam que houve o acréscimo da contestação, como peça obrigatória, e também de outras petições que você pode fazer no curso do processo pleiteando uma tutela provisória, já que nós sabemos que as tutelas provisórias poderão ser pleiteadas em qualquer fase do processo. E, portanto, em deferida essa tutela, você teria que juntar a cópia da petição que ensejou a decisão agravada. Óbvio que no processo eletrônico isso não será mais necessário, porque o processo eletrônico já faz o upload de todos os documentos do processo, de maneira que você não vai ter essa preocupação. Mas se o seu processo ainda é físico, cuidado, porque a jurisprudência majoritária em todos os tribunais de justiça do país e nos TRFs é no sentido de que a ausência de documento essencial também gera a inadmissibilidade do recurso de agravo do instrumento. Portanto, se você pleiteia, por exemplo, uma realização de cirurgia de emergência, foi indeferido o pedido, você obtém cópia das peças obrigatórias e deixa de juntar, por exemplo, um laudo médico ou exame, ainda que não conste como peça obrigatória no 1017, nós sabemos que um laudo médico, em se pedindo uma cirurgia de emergência, é um documento essencial para que o relator possa analisar o seu agravo. De tal maneira que a ausência desse documento vai tornar o seu agravo de instrumento inadmissível. Qual a modificação substancial para nós advogados que vai realmente proteger o direito material das partes com o Código de Processo Civil 2015?
é que, nessa hipótese, em muitas outras, por exemplo, caso você esqueça de juntar a procuração, caso você esqueça de juntar a própria decisão agravada ou a certidão de intimação, e o que é pior, caso você esqueça até de juntar o comprovante de custas, o novo Código protege o direito do cidadão, de tal maneira que deverá o advogado ser intimado para completar o recurso. Em que sentido? Qualquer nulidade considerada sanável não vai mais tornar o seu recurso, tanto o agravo, quanto embargos, quanto o recurso especial extraordinário, inadmissíveis. Não. O CPC 2015 determina que o relator deverá intimar o advogado para, em 5 dias, apresentar o documento essencial. Para, em 5 dias, apresentar o comprovante de recolhimento das custas. Nesse objeto específico, há uma penalidade. O Código prevê que, caso você não tenha recolhido no prazo as custas, você será intimado para recolher em dobro. Mas, ainda assim, nós não perderemos o direito a ter o mérito do recurso analisado, o que é mais importante para o nosso cliente, não é? Bem, gente, isso que eu acabei de dizer está previsto numa análise conjunta entre o artigo 1030 e o 932. Vamos dar uma olhadinha no Código? 1030, parágrafo 3º, diz: na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo do instrumento, deve o relator aplicar o disposto no artigo 932, parágrafo único. E o que é que o 932 informa? Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Lembro, por fim, que aquela petição que nós temos que informar ao magistrado de primeiro grau que ingressamos com o recurso de agravo do instrumento no tribunal, continua sendo obrigatória, sob pena do agravado, informando que você não avisou o magistrado de primeiro grau, fazer com que o seu recurso não seja admitido no tribunal. Então, a gente não vai perder o nosso recurso de agravo por esquecer de avisar o magistrado de primeiro grau a respeito da interposição desse recurso. Mais uma vez, no processo eletrônico, essa petição seria dispensada porque o sistema do processo eletrônico já avisa automaticamente o magistrado de primeiro grau, tá? Bem, gente, vamos agora à principal razão de você utilizar o agravo no instrumento. Sem dúvida, você deseja reformar, revogar, cassar a decisão interlocutória que foi proferida no primeiro grau. Então, é importante eu chamar a atenção de vocês para o pedido liminar que nós normalmente formulamos no recurso de agravo do instrumento. Vejam só, quando a decisão interlocutória é positiva, por exemplo, o magistrado concedeu uma reintegração de posse e você, como advogado da parte adversa, quer cassar essa decisão, quer que essa decisão seja reformada, naturalmente, nós já sabemos que poderemos, no prazo de 5 dias, ingressar com recurso de embargos de declaração. Mas caso o juiz não vislumbre omissão, obscuridade ou contradição suficiente para reforma dessa decisão, não vai restar outra alternativa senão se utilizar do recurso de agravo do instrumento dirigido ao tribunal. E aí, você não pode aguardar que haja o julgamento colegiado do mérito do seu agravo, que pode ocorrer daqui a 1 ano, daqui a 2 ou daqui a 3. Você certamente irá formular um pedido liminar, solicitando que o relator receba o seu recurso com efeito suspensivo. Chamo a atenção que para que você consiga esse efeito suspensivo, você terá que comprovar 2 requisitos, que são os requisitos previstos no artigo 300 do novo CPC. O perigo da demora, que a gente já conhece, mas o que salta aos olhos é o requisito da probabilidade do direito, que vai exigir um pouco mais do advogado. Não basta apenas você demonstrar com documentos a necessidade de suspensão daquela liminar.
não basta apenas a verossimilhança da sua alegação, mas há uma exigência que você demonstre no recurso os precedentes, a jurisprudência, os enunciados. Essa é a nova ideia do CPC, de você deixar um limite mínimo de subjetividade para o relator, dizendo: senhor relator, o meu recurso é tão provável, eis aqui os precedentes obrigatórios aos quais o senhor está vinculado, que, por favor, receba o meu recurso de agravo do instrumento com efeito suspensivo. De outra banda, se você pleiteou no primeiro grau uma decisão interlocutória e o magistrado, nesta decisão, indefere o pedido formulado por você, aí nós estamos tratando de uma decisão interlocutória negativa. Por exemplo, você requereu que ele retirasse o nome do seu cliente do Serasa e ele indeferiu o seu pedido. Diante da urgência, você formula o recurso de agravo de instrumento. Lembro, porém, que você não vai pedir a suspensão da decisão, pois se a empresa negativou o nome do seu cliente e o juiz indefere que ele seja retirado do Serasa, essa decisão, em sendo suspensa, nada ocorrerá, já que o nome do seu cliente permanecerá no Serasa. Portanto, o pedido liminar formulado no agravo de instrumento será uma tutela provisória recursal. Exatamente. Quando a decisão for negativa, você vai requerer que ela seja concedida no tribunal. E nós vamos formular o pedido de tutela provisória recursal, também comprovando os dois requisitos. Ok? Eu fiz um fluxograma para a gente analisar como vai funcionar, por fim, o agravo de instrumento no novo Código de Processo Civil. Acompanhem comigo. Haverá interposição escrita do agravo de instrumento, não apenas no tribunal, acompanhado de suas peças obrigatórias. Aqui é para lembrar a vocês a novidade que confere ao advogado a possibilidade de interpor o agravo de instrumento através do protocolo com aviso de recebimento dos Correios e também através do protocolo integrado. Imagine que você não está na capital do seu estado, está visitando o interior e há um prazo que você gostaria de protocolar na capital. Você gostaria de protocolar o agravo de instrumento, por exemplo? Você poderá protocolar em qualquer comarca do interior do estado, pois o novo Código de Processo Civil determina que os tribunais de justiça e os TRFs instaurem os protocolos integrados. Então, essa é mais uma alternativa para o advogado, ok? Continuando. Quando o recurso é recebido, o relator pode não conhecer do recurso, negar provimento monocraticamente, com fundamento no 932, ou atribuir efeito suspensivo, ou conceder a tutela provisória recursal. Intimando em seguida o agravado para responder em 15 dias, se for o caso, manda ouvir o Ministério Público e a previsão do novo CPC é que o julgamento seja solicitada a inclusão em pauta, pelo menos, em um prazo de até um mês após a intimação do agravado. Naturalmente que se o juiz se retratar da decisão, o agravo ficará prejudicado. E essa mãozinha com dinheiro aí é só para lembrar que caso o seu cliente não seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, você tem que recolher as custas recursais. Gente, foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês publiquem suas dúvidas no meu aplicativo para celular, que eu terei o maior prazer em respondê-las. Até a próxima!